Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Está no ar mais uma edição do Prosa e Café e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é empresária, é dona da Aqua Tudo Piscinas, é esposa, é mãe, é gente da gente. Nós vamos conhecer mais uma história de sucesso. Fernanda Martins, seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Boa noite, gente. Muito obrigada por estar nos acompanhando, né, Douglas? É sempre um privilégio ter a cidade, de uma certa forma, né? Uhum. É a cidade que nos acompanha e nós somos gente daqui mesmo, como você mesmo disse, né? Isso aí. E um prazer muito grande ter você com a gente, compartilhando um pouco da sua história com a gente, né, Fernanda? Da sua história de sucesso. Eu quero perguntar para você, Fernanda, você é natural aqui de Itapaci mesmo? Eu nasci em Goiânia e vivi muitos anos da minha vida na região de Pilar, Douglas. Pilar de Goiás. E minha mãe tomou uma decisão de mudar para cá para estudar a gente. Uhum. E foi aí que a gente começou a morar aqui em Itapaci e começamos a viver aqui. Eu comecei a trabalhar nos comércios locais, mas minha origem, assim, que eu morei até uns 15 anos, foi na região de Pilar. Pilar de Goiás. Pilar de Goiás. Aí você veio para Itapaci ainda jovenzinha. Jovenzinha, tem um amigo meu que brinca o seguinte, ele fala dessa forma assim, que gente, como é que você saiu lá do Pilar desse jeito, Fernanda? Porque quando nós morávamos lá, Douglas, nós tínhamos vergonha, nós tinha tanta vergonha que quando chegava o povo de Pilar, da cidade lá, nós escondia do povo. É mesmo, Fernanda? Então ele fala assim, quando veio eu desse jeito aqui, pra frente e tal, ele fala assim, como é que saiu lá do Pilar essa menina? Como que se transformou, Como né? que se transformou? Falando nisso, você veio para Itapaci, veio para trabalhar. Você lembra, Fernanda, onde foi o primeiro local que você trabalhou? Olha, Douglas, eu trabalhei de doméstica, os primeiros trabalhos meus aqui em Itapaci. Uhum. Eu tinha uns 16 anos, trabalhei uns 4 serviços de doméstica. E aí um dos meus patrões, que eu fui trabalhar, foi o último emprego, ele foi e arrumou o serviço para mim no supermercado. Uhum. Foi aí que eu comecei a minha carreira em loja, que foi muito bom. Quando eu falo assim, você não deve escolher serviço, mas onde você pôr a mão, as pessoas têm que gostar de você, exatamente por isso. Eu trabalhei em 4 casas, na quarta casa que eu estava trabalhando, o esposo da mulher falou assim, não, vamos arrumar um serviço para você. Acho que eu era muito ruim de serviço também, porque se eu fosse boa, ele tinha deixado eu na casa dele. É isso, viu, gente? Mas aí ele foi e arrumou serviço com o dono do supermercado amigo dele, e daí para frente eu comecei minha carreira de comércio. Aí foi quando você entrou pro comércio e daí para lá foi só sucesso. Foi só sucesso. Graças a Deus, eu nunca tive um fracasso profissionalmente, entendeu? Uhum. Tudo foi muito aprendizado. Muito bem, Fernanda. Conta pra gente um pouco das suas origens, sua família, seus pais, quem são seus pais, seus irmãos. Eu tenho 2 irmãs, ambas casadas, tudo constituiu família. Papai foi gari muitos anos, hoje ele é aposentado, mas ele criou nós com o salário de gari, sabe? Então, assim, quando o povo questiona, eu nem gosto de... Tem gente que gosta de vitimizar, Douglas, pra questão... Ai, mas também coitado é gari. Papai nunca foi coitado sendo gari. Ele sempre nos honrou e tratou de nós com muita qualidade, com o salário de gari dele, né? E a mamãe trabalhava e prestava serviço lá em Pilar. E também ajudava muito, porque o dinheiro da mulher, ele é muito importante dentro de uma família. E nós somos 3 filhas, né? Tudo meninas, então, de uma certa forma, é cara. Nós nunca tivemos luxo, nunca foi criado no luxo, mas graças a Deus, para viver com dignidade nunca faltou. Salário da mamãe juntamente com o do papai. Muito bem, história bonita. E falando sobre família ainda, né? Você também é casada, tem filhos, conta pra gente. Sou casada, tenho 12 anos e tenho uma filha. E hoje, eu demorei muito tempo para decidir arrumar mais filhos, mas graças a Deus e a igreja, Douglas, hoje eu decidi que eu estou aberta à vida. Então, eu vou ter quantos filhos o Senhor mandar. Que lindo! E não foi assim, quando eu tive minha primeira filha, eu não tinha nem desejo de ter filhos. Sério, Fernanda? Sim. Foi por acaso? Foi por acaso. Eu falei, não tem condição. Então você não planejou nada? Não. E aí eu fiz um encontro. A igreja, ela é sempre muito importante em nossas vidas, né? A igreja, eu falo que ela nos coloca no prumo novamente. Que a gente é tendencioso a sair para os lugares errados, mas a igreja, ela nos faz centralizar. E aí eu decidi que eu queria ter minha filha, que é uma bênção. E mais uma vez o Senhor colocou no meu coração que nós devemos ter filhos, que eu fiquei 10 anos sem prevenindo, né? De uma certa forma. E hoje não, hoje eu falei que eu vou ter quantos filhos o Senhor me der. Se for 5 até a minha idade permitir, eu terei 5, 6. Sejam bem-vindos, né? Hoje é minha mentalidade questão família. Muito bem. Eu quero perguntar para você, Fernanda, qual foi a fase da sua vida que você mais se encanta até hoje?
Douglas, eu não tenho um ápice de satisfação, sabia? Não? Não. É tipo assim, tem gente que sonha demais com algo, né? Que é aquele negócio assim de... Eu não tenho. Parece que as minhas satisfações... Vamos imaginar, eu tenho um sonho de fazer com que as minhas lojas sejam lojas top na região do Goiás. Esse sonho, né? Imagina. E é um sonho tranquilo, Douglas. Você não tem aquela ansiedade, assim, aquela... Assim, não, eu vejo... Pra ontem, aquela loucura. Eu tenho uma amiga minha que quando ela tem um desejo, assim, ela sonha muito alto, né? E vai, treino. Não, eu sou tranquila, é meu sonho. E é dia isso. Após dia, dias, degrau por degrau. Sou corajosa, sabe? Decido. Mas eu não tenho aquele negócio de satisfação ao extremo, não. A minha filha ainda brinca comigo. O filme pode ser engraçado, que eu não dou aquela gargalhada, assim. Eu não tenho isso. Você é moderada? Moderada, sim. E eu pergunto se você já teve alguma grande frustração que você gostaria de compartilhar com a gente. Olha, frustrações, eu ainda costumo dizer que eu quase não assusto com as pessoas. Quando alguém olha para minha história e fala assim, aquilo lá foi frustrante para Fernanda. Não foi quanto estão pensando. Porque eu sempre olho, Douglas, as coisas com segundo olhar. Fez isso, mas também existiu isso, tinha possibilidade mesmo. Eu até talvez enxerguei a possibilidade da minha frustração. Porque geralmente as nossas maiores frustrações são com pessoas, Douglas. Né? E eu, graças a Deus, eu não coloco muito esse objetivo de... Então, aqui eu posso acreditar que isso não vai acontecer. Sabe? Eu sou tranquila. Eu falo, não, se acontecer são consequências, mas eu não tenho essa expectativa, não. Você não cria aquela expectativa de... Imagina que eu ouço histórias de mulheres muito que vai na loja conversar. Nossa senhora, eu doei a minha vida para continuar com meu esposo. Aguentei meu matrimônio. Tudo aquilo. Não, eu nunca coloquei essa expectativa inteira. Sabe? Eu sou tranquila. Faço tudo para dar certo, sei que faz também para dar comigo, independente de amizade, até a questão de amigos. Aconteceu uma época, uma história comigo, que o povo falou assim, essa pessoa foi falso demais com você. Não me causou danos. Tanto é que as pessoas me questionam hoje quando eu vejo relacionando com ela, né? Fala assim, mas não aconteceu isso? Eu falo, aconteceu. Mas eu também não foi de assustar. Existiam as possibilidades de fazer isso, entendeu? Então, por isso que as minhas frustrações, elas não são exageradas. Muito bem, sábias as suas palavras, Fernanda. Tá aí, nós estamos conhecendo a história de vida, mais uma história de sucesso da Fernanda Martins, muita sabedoria. Parabéns, Fernanda. Não é à toa que você chegou onde chegou e está onde está. Agora eu quero perguntar para você se você se sente uma pessoa realizada ou você está buscando algo mais. Olha, hoje eu me sinto bem realizada, porque o que é realização para mim hoje, Douglas? A minha empresa funcionando com o necessário que eu preciso para viver com dignidade, eu e minha família, né? E a minha família com saúde, com qualidade, eu falo harmonia familiar. E hoje, Douglas, eu tenho isso. A minha família, graças a Deus, vive em harmonia, a gente faz o que a gente gosta. E trabalha, o meu marido, eu nem sei se ele faz muito o que ele gosta, Douglas, mas eu sou apaixonada no que eu faço, sabe? E ele executa os meus sonhos, e esses dias eu ainda brinquei com ele que o sonho dele era ter uma oficina de carro, né? Eu falei, amor, você não tem o sonho de abrir sua oficina? Eu falei assim, não, eu depois da nossa loja, eu não tenho mais sonho com isso não, Fernanda, ou seja, o sonho dele também tem sido a nossa loja, né? Então assim, e graças a Deus a minha satisfação hoje é isso, sabe? Às vezes eu falo assim pro Senhor que eu tendo dignidade financeira, porque a gente precisa ter, nós não podemos ter essa demagogia de falar que não precisa de dinheiro, nós precisamos, Douglas, é necessário para o nosso dia a dia, né? É necessário a nossa saúde, a família e a harmonia, que não adianta também tudo isso e tá com desarmonia familiar, né? Então, assim, eu falo que é isso que me... Hoje, quando eu olho, a gente fez um congresso esses dias, eu vinha voltando, sabe quando você se sente realizada? Família no altar... Nós estamos chegando nesse ponto, né? Então, assim, é muito bom, Douglas. A empresa dando certo, é tranquilo, é uma satisfação muito grande. Agora me fale, Fernanda, sobre algo que você não aceita, não suporta de jeito nenhum. Aquilo que você fala, não, desse jeito comigo não funciona. Olha,
É difícil de falar, né? Porque a gente ainda é flexível, aceita tanta coisa que nós não suporta, Douglas, na vida. Mas, assim, tem uma coisa que eu corto da minha vida, assim, ó. É se ficar fazendo graça com a minha cara. Por exemplo, tem uma pessoa no WhatsApp. Fernanda, isso. Ah, isso. Quando eu vejo que tá só querendo informação, Douglas, falando questão profissional, né? E eu já falo, não, isso aqui nem respondo mais. Eu já largo. Eu falo, não aguento isso. É um trem assim, depois eu ainda vai falar, não, mas tá acontecendo, eu falei com você. Enfim, mas quando eu acho que não tá, que só tá tirando aproveito de mim, isso eu deleto. Esses dias mesmo, eu até falei com meu esposo, você precisa parar de dar informação, porque tem pessoas que só chegam na gente, Douglas, pra pegar informação. E esse tipo de gente eu não aguento, Douglas. Eu falo assim que, não, para de fazer a gente bobo. Só porque, quantas pessoas fazem de bobo, é nós que dá oportunidade. Nós vamos dando corda, né? Então, assim, isso é inadmissível pra mim. Mesmo, muitas vezes, a gente aceitando, porque nós não é um mundo que... isso ou não, né? Mas eu evito bastante, eu dou uma cortada quando começa a fazer isso comigo. E tem muito isso, Fernanda? Tem demais, Douglas, no dia a dia. Sabe? Pessoas próximas a gente, que é o pior. Os mais ligados a nós, né? Então, assim, isso eu não dou conta não, Douglas, eu não aguento. Tá certo, então. Agora, o que é o seu passatempo preferido? Aquilo que você gosta de fazer mesmo. Você se sente assim... no seu momento. Satisfação, né? Igual agora, a gente estava lá em casa, antes de vir pra cá, estava no ar-condicionado, no nosso quarto, com todo mundo em cima da cama lá, né? Brincando e tal. Eu sinto satisfação nisso. Sinto satisfação também em viagens, Douglas. Eu falo que eu tinha que ser rica, gente. O dinheiro tá faltando. Eu também. Porque eu sinto satisfação de ir pra praia, sabe? Quando eu estou lá e sinto o vento na cara... eu penso assim que não tem nada melhor que aquilo, sabe? Eu falo que é lá e eu sinto que eu sou rica mesmo, gente. É isso, a minha maior satisfação é nesse sentido. E aí, se identificou aí? Você também gosta de ir pra praia? Se tem alguém que você acha que precisa ver esse bate-papo, manda um link, compartilha, né? Chama aí, marca essa pessoa, porque realmente a prosa hoje está muito boa. Fernanda, agora um sonho. Você disse que não é aquele tipo de pessoa que sonha demasiado. Mas qual seria um sonho seu? Fernanda Martins. Olha, os meus sonhos hoje, até eu falei que ia escrever num papel, é a continuação familiar, né? Olha, gente, o meu sonho é pouco. Eu quero ter um carro bom, uma casa boa, Douglas. E para me criar minha família com qualidade de vida e que as minhas empresas sejam empresas de sucesso, de honestidade, de quando alguém falar em piscina, Douglas, lembrou, é Fernanda. Já lembra da Fernanda. Eu trabalho para isso. Hoje de manhã mesmo eu conversava com um cliente lá e falava para ele que esse é meu sonho, entendeu? É claro que para tudo isso acontecer ainda tem que melhorar bastante, né? Mas esse é eu falo que é a minha satisfação. Se for chegar num ponto, para mim estaria perfeito. Tá certo, então, mas aqui, cá entre nós, você já está bem próxima de realizar esse sonho, gente, né, também Fernanda? não, mas eu quero, verdade. Eu tá longe ainda, viu, Douglas? Tem alguns objetivos que tem que Você é alcançar. bem modesta, já tem um nome forte, consolidado em Itapaci, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Fernanda, agora vamos dar um pouco o foco, eu quero falar sobre política, vamos? Vamos. Em algum momento você já pensou, Fernanda, em se candidatar? Falar assim, olha, eu vou colocar meu nome à disposição para disputar um cargo na política de Itapaci? Douglas, já pensei, já tive vários convites. No momento que a gente teve convite, meu esposo me embarrou. E eu tenho vontade, só que essa é uma vontade que eu não irei fazer, Douglas. Não, Fernanda? Não. Mas por quê? Porque eu não aguento gente falsa, Douglas. Gente, de verdade, eu não suporto tanta falsidade no meio político. E eu sou muito esquentada. E se eu achar que você tá falso comigo na política, eu vou lá e quero xingar você, Douglas. Nossa, aí... Não, e eu xingo mesmo. Então, assim, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Você acha que essa parte política sua, não com o eleitor, mas com os bastidores, é isso? Se eu com entendi. Os bastidores, e com o eleitor também. Porque eu falava assim, ó, que essas bênçãos desses eleitores. Ficar fingindo aqui pra mim. Um dia quer o dinheiro da gente, outro dia tá mentindo que vota em nós, eu vou lá tirar a satisfação. Mas você não falou que votar em mim. Então, por isso que eu acho que não adianta eu ir pra esse caminho. Você eu vou criar muitos inimigos. Mas eu já não sei, porque você se expressa muito bem. Tem uma gama de clientes, muitos amigos.
Suponhamos que você fosse. Não, vou me candidatar. Seria o quê? Para vereadora, para prefeita, Olha, vice? eu até entraria como vereadora, certo? Uhum. Em alguns sonhos passados, eu já até fui convidada. Agora, hoje, eu entraria para prefeito. Porque vereador, para mim, eles têm pouco poder. Uhum. Sabe? Ou eles não usam o poder. Não sei. Então, não dá, Douglas, pra gente entrar lá e ser só mais um. Para não fazer a diferença, não adianta. Para não fazer a diferença, não adianta. Então, só para ter um salário lá e para ser falada que eu vendi ou não foi vendida. Uhum. Ah, que o fulano me comprou e que hoje ele é comprado. Aí, então, não serve para mim. Sabe? Então, é por isso que eu falo que eu não irei entrar por causa disso mesmo. Agora, imaginando a Fernanda prefeita. Eu chego lá para ser atendido no gabinete da prefeita Fernanda. Quais seriam, assim, as suas principais ideias? O que você tinha em mente, assim, Fernanda, para melhorar a vida do povo? Olha, eu falo que o povo tinha que trabalhar. Trabalhar. Eu como prefeita, imagina se eu fosse prefeito daqui, eu iria trazer empregos para a cidade. Porque para mim, uma pessoa só tem dignidade trabalhando. Uhum. Não é recebendo um salário em casa, você entendeu? Sem trabalhar. Não é recebendo esse negócio do governo aí. Auxílio. Não é desse jeito que forma bolsa pessoas. Isso, bolsa aquilo. Cidadãos de bem não é formado com dinheiro de graça, Douglas. Então, assim, eu falo que o meu plano, se fosse eu iria fazer dessa forma. Mas como a gente não tá lá, é igual eles falam, né? Eu ouço muito eles falando, eles falam assim, não, gente, a realidade, quando passa aqui pra dentro, não é bem assim. Uhum. Talvez seria por isso quando eu falo que eu tenho desejo, mas não vou. Porque o sistema não ajuda a gente. Não ajuda, Não né? ajuda. Uhum. Tá certo, então. Como que você avalia o cenário político hoje, a nossa política Itapacina, Fernanda? Para os futuros prefeitos ou a realidade A realidade atual, os futuros prefeitos, do seu ponto de vista. A realidade atual, eu acredito que ela está bem. Uhum. Diante de tudo que nós já passamos, graças a Deus, hoje nós temos um governo em Itapaci, que é igual o povo fala, mas tudo é obrigação. Só que era obrigação e outros prefeitos não faziam, Douglas. E eu falo que quando um prefeito não é bem, a cidade fica péssima. Para nós que vivemos do comércio local, é escandaloso, né? Uhum. Então, assim, graças a Deus, quando eu olho para esse contexto Itapaci, ela está bem administrada e eu vejo frutos dessa administração que as pessoas do dia a dia, né? Uhum. Eu falo que está bem, por causa dos frutos da administração. Uma prefeitura que paga certo, que as pessoas que trabalham lá recebem certinho. Nós, comerciantes, nós temos retorno. E para nós, comerciantes, isso é importante, Douglas. Porque acaba dando aquele impulso na economia, Impulso na economia, porque é muito dinheiro. Eu vejo eles postando aí no dia que paga, é muito dinheiro dentro da cidade. Uhum. E é dentro da cidade, você entendeu? É o nosso povo. É o nosso povo. Uhum. É isso aí que você falou. É o nosso povo. Não é o povo que vai mandar para a cidade tal ou embora, né? É o nosso povo. Isso é bom. Isso é bom. Sobre o futuro político da nossa cidade, você falou que gostaria, mas não tem coragem de se candidatar. Sim. Por causa de vários fatores. Uhum. E as possibilidades para um próximo prefeito? O que você vê aí? Olha, as opções mais faladas são excelentes opções, né? Uhum. E eu falo que não dá para definir agora, até eu comento com alguns deles, que eu acho horrível eles começar com essa política antecipada, Douglas. Fora de hora. Fora de hora. Porque para nós, eleitor comum, é muito ruim. Imagina que se eu dou a cara pro X lá e é o outro que entra. Uhum. O tanto que é vergonhoso para nós, sabendo que os dois, na verdade a gente gosta dos dois. Isso. Ou enfim, né? Eu falo que isso não é bom para nós, eleitores. Isso é só para ir queimando, a gente ficando mais com medo. Porque de uma certa forma existe um medo político também. De nós, eleitor comum, Douglas. Uhum. Por mais que não pareça. Verdade. Sabe? Então, assim, isso não é bom para nós e talvez não seja bom para eles com a omissão das pessoas. Aí realmente eles não sabem o que as pessoas estão pensando. É como você disse, a gente fica naquela iminência, né? X ou Y, o povo gera aquela expectativa. Já imaginou, Fernanda, nossa cidade voltar a ser como era antes, cair na mão de pessoas erradas, né? E aí aquele problema... Eu me lembro num passado não muito distante, quando era atraso de pagamento de funcionário, a cidade não prosperava. Foi difícil, né, Fernanda? Nossa Senhora, é muito difícil quando nós temos um governo que ele não honra os compromissos dele. Isso é muito ruim. Agora, vamos falar sobre a política nacional, sobre o nosso presidente.
E aí, Fernanda, o que você acha da atual gestão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Eu nem sei se ele ainda atuou como presidente. Eu queria ter o final da minha vida, Douglas, como a dele. 80 anos viajando como ele viaja. Talvez eu consiga ficar rica para isso, né? Que eu gosto. Porque, para mim, ele tá brincando de governar o Brasil. E as viagens são caras, E né, as Fernanda? viagens são caríssimas. Um governo que fala da igualdade, ele vive na maior desigualdade. Por que ele prega isso, Douglas? A gente sabe muito bem que ele prega muito a igualdade. A igualdade para quem? Né? Boa pergunta. Para quem? Porque ele nunca teve, nem tratou as pessoas com igualdade. Eu falo que eu ainda não vi favor ainda nesse governo. Eu falo que essa questão, até do auxílio que ele prometeu tanto, ele cortou. Porque eu tenho funcionários que viviam disso e não está cortado. Tá? Esses dias entrou uma pessoa lá em casa, foi e falou que estava cortado, precisava do emprego. Então, quer dizer, que governo é esse? Essa desigualdade. Eu ainda não estou vendo muito favor desse governo, não. E a tendência? Uai, o povo fala, a gente, que a tendência é piorar, mas É piorar. Pior do que tá a misericórdia. Jesus tem que ter misericórdia desse país, né? Porque assim, gente, ele tá ruim, natural, lá no canto dele. Para nós ainda, já tem efeito, viu, Douglas? Para nós, lojistas. Só que ainda tá indo. Tá indo, né? Agora, quando as pessoas chegam para nós e falam que vai ficar pior, eu fico assustada. Eu falo, então como é que nós vamos, como que a gente vai viver na vida? Como que vai viver, né? Realmente. E assim, é bom a gente falar sobre política, por quê? Porque para despertar as pessoas, porque você já percebeu, Fernanda, que a maioria das pessoas não dá a mínima para questões políticas, né? Às vezes nem lembra mais para quem votou, gente, vamos acordar, Sim. Né? Nós estamos sentindo na pele aí o que... Eu falo que nós não podemos ser omissos. Vamos falar assim de perto de mim, né? Papai é Lula, até não tem jeito, Douglas, meu pai. E aí eu quase mato ele. Nós assistindo Fantástico domingo, ele tá lá defendendo o Lula. Eu falava uma palhaçada. Eu falei, papai do céu, eu falava uma bobagem o homem lá. Aí, esse daí é um bom governo. Olha aí eu queria morrer com meu pai, você entendeu? Então, assim, quando a gente fala dessa forma, pra você ver, eu tenho esse ponto de vista, mas o meu pai tem outro. E ele acredita nesse ponto de vista dele. Que eu falo, papai, tá bom pra quem? Então, assim, não, ele é bom. Pronto. Pronto, acabou. Acabou, gente. Ave Maria. E é isso, né? Falando em política, ano que vem é um ano eleitoral, né? Então aí a gente já fica criando aquela expectativa. Ano eleitoral para eleições municipais, né? Sim. Uma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para Fernanda, manda a sua pergunta aí, a gente responde você. Agora vamos falar sobre empreendedorismo. Então, né? vamos lá para a sua área novamente. Fernanda, foi você que criou, que idealizou a Aqua Tudo Piscinas? Foi sim, Douglas. Foi um sonho meu, mas projetado de um projeto de vida que eu havia feito, né? E eu trabalhava numa empresa e que eu vi o povo muito indo comprar produtos lá em Sedes. Um dia eu falei com meu patrão, assim, com esse patrão, moço, vamos colocar uma loja de produtos da piscina. Você ficou doida, que não tem campo para isso. Aí eu falei assim... Não acreditou na sua visão. Eu ainda visualizei. Porque, na verdade, Douglas, quando a gente é bom profissional, nós sonhamos para os nossos patrões. Eu falo assim que eu queria encontrar funcionários que sonhassem para mim. E eu sonhava. Eu tratava as empresas dos meus ex-patrões como se fosse minha, aquele trem. E aí, eu fui e falei para ele, vamos abrir esse espaço aqui, tá? Ele falou que eu tava ficando louca, que não daria certo. Não daria certo. E eu comecei um projeto de vida e o Senhor me mostrou. E o povo falava que eu tava ficando doida. Que Tapaci podia contar 20 piscinas, Douglas. Eu abri a minha loja contando fulano, fulano e fulano, 20 piscinas. Mesmo, Fernanda? Mesmo. Como que você abre um negócio com 5 mil reais, Douglas? 5 mil. 5 mil reais contando o nome do cliente. Só que como era um projeto do Senhor, detalhe, os meus amigos mais próximos, tinha só 3 que estavam do meu lado, o resto, tudo eu tava ficando doida. Isso é bem comum, né, Fernanda? Sim. E aí um deles falou assim, que eu tava ficando louca, que alguém tinha que me parar, que a Fernanda era louca. E eu lendo a Bíblia na madrugada, às 3 da manhã, orando, a palavra vinha para me fechar meus ouvidos para os homens, Douglas. Olha. Eu tava num estado de unção que eu falo para Jesus, se eu tivesse morrido naquela época, eu tava santa, né? Mas não morreu, ele deixou, aí virou isso. E o sonho era só meu. Meu esposo não apoiava, Douglas. Não entendia direito. Não entendia, até porque ele não era do comércio. É um homem que mexia com mecânico, então não tinha nada a ver com esse social do comércio. E aí foi quando eu decidi e ele então vamos, né? Então vamos.
E aí, quem ia sair do emprego era eu. Ele é demitido no dia que chegam os primeiros produtos. Ele foi demitido? Ele foi demitido. Eu questionei o senhor, Douglas. Falei assim, tá errado. Eu que queria sair para ficar na minha empresa, o senhor manda ele embora. E aí eu já virei um trem. Mas o senhor já tinha planos, Douglas. Porque eu imagino que o senhor me conhece e ele pensaria o seguinte, se a Fernanda prosperar sozinha nessa empresa, esse marido dela não vai aguentar ela. O senhor pensou nisso, sabia? Porque conhecia meu coração, né? Uhum. Então, aí quando o Carlos Henrique foi lá pra dentro, a gente foi vendo a necessidade que eu tinha dele lá dentro. E eu fiquei trabalhando, porque alguém tinha que tratar da família, né? Porque uma empresa, nós ficamos quase um ano eu tirando do meu salário da empresa que eu trabalhava pra pagar o aluguel. Pra manter e a sua empresa eu não escandalizava. viva. Você acredita? O tanto que é sério. E acreditava mesmo. Era um trem assim, gente, que hoje eu escandalizo. Quando eu tô com problema financeiro, eu escandalizo muito mais. Mas nesse momento, eu estava num estado de fé tão grande que eu nem escandalizava, Douglas. É muito estranho. Aí foi aparecendo serviço. E eu falei assim, Carlos, então eu vou sair agora mesmo, vou ficar dentro da loja e você vai fazer o serviço. Ele, Ave Maria, eu não dou conta desse trem, não. Eu falei, não, você dá. Ele foi, fez curso. E graças a Deus, como eu falei que foi o Senhor que uniu, Deus fez certinho, Douglas. Que nós dois, hoje a empresa funciona com nós dois. Um sozinho não vai. Não vai. E uma equipe mesmo. Uma equipe mesmo, porque o Senhor colocou isso para nós, para não depender do outro, até na questão profissional. Eu tenho opinião muito forte. Sou muito decidida quando eu tomo a opinião, né? E se eu não dependesse dele, às vezes as pessoas têm que parar essa mulher, porque mulher já é um perigo, né? Imagina se ela não depender do marido dela. Não depender pra nada do marido. E aí, graças a Deus, foi assim que surgiu a Aqua Tudo Piscinas. Surgiu a Aqua Tudo Piscinas. Agora vamos falar sobre o percurso, né? Quais foram as dificuldades? Você já citou aí que o primeiro ano não foi fácil, mas quais as principais dificuldades que você enfrentou durante esse processo aí? Olha, eu tive dificuldade financeira mesmo, né? Uhum. E tivemos dificuldade também pessoal, Douglas. Eu e meu Carlos Henrique, a gente não identificava trabalhar junto. Uhum. Eu com um espírito de autoritarismo, para conversar, para liderar com ele, você entendeu? E ele fazendo o que ele não queria, porque, na verdade, o sonho a ser executado era meu, e ele ainda não entendia ainda o lado espiritual. E nós tivemos muitos problemas profissionais, sabe? Num ponto, assim, que um dia a gente falou assim, não tem como viver junto mais, não. Porque não tem condição. Mas, graças a Deus, a gente tem um ponto de equilíbrio. Que é a igreja. Quando um dia eu falei, mas ele não dá certo em nada. Porque nós temos isso, Douglas. Não dei certo com essa xícara sua aqui, preta, eu não quero aceitar a branca, porque já não deu certo em tudo, né? E eu falei, nós não dá certo em nada, não tem condição. E aí nós brigava muito, e muito desentendimento. E aí, um dia a gente foi pra igreja. Falei, nós precisamos foi dobrar o joelho, o Senhor foi me colocando no meu lugar. Porque, na verdade, a falta de sabedoria naquele momento seria a minha. De não ter educação para falar. Porque se fosse um funcionário meu, eu teria essa educação. Porque com meu marido, eu não tenho essa educação. Entendeu? E o Senhor foi me... E hoje, graças a Deus, assim, nós viemos aprendendo e hoje é muito leve trabalhar. Nós dois juntos e graças a Deus nós estamos juntos. Mas assim, quando a gente tem Deus como centro, Douglas, o Senhor vai nos moldando. Uhum. A gente tem que a gente também não é perfeito, não, gente. Quando a gente fala assim, as pessoas talvez pensem que a gente está achando que é perfeito, não é não. Quando sei que você, mas sua esposa também vive na igreja e é para moldar. Porque nós um perigo, mas o Senhor vai nos moldando. É caindo e Ele levanta e nos molda. E é assim que tem feito nas nossas vidas, o Senhor. E aí, hoje a gente dá certo. Foi assim, muito sofrimento, sabe? De desgaste pessoal, como casal, desgaste profissional, né? E o Carlos Henrique, ele ainda tinha um negócio de os clientes, ele apelava comigo, coitado dos clientes, Douglas. Descontava no cliente. Aí eu queria morrer. Assim, hoje a gente olha para isso, assim, muito aprendizado, né? Mas era assim que a gente funcionava. Existiu feridas, existiu dores. E eu falo que a gente ainda tem que aprender muito ainda. Então você acha que existe uma diferença entre aquela Fernanda do início, da Aqua Tudo Piscinas, para essa Fernanda de hoje? Existe. Existe, assim, baixar a guarda um pouco, baixar a crista, você entendeu? Até com tirar satisfação, Douglas. Eu tenho melhorado. Quando a gente melhora num lado, a gente melhora em outros também. Eu tinha um jeito que não estava bom para mim, eu já corria. Lembra quando eu te falei que se eu fosse político, eu ia lá tirar satisfação com o povo? Eu tenho esse tino. Hoje não, hoje eu já acostumo
Aguardar mais e pensar assim, não precisa também. Existe um pouco de verdade, mas também não é destino. Mas, enfim, a verdade aparece. E com ele também, eu aprendi muito nesse sentido. Houve uma revolução muito grande entre nós dois. Eu falo que ele também, ele melhorou, foi 90%, sim, na vida dele, como cliente. Você vê que hoje ele tem satisfação também da empresa, né? Quando eu falei para ele, então que um dia... Esses dias agora a gente conversando natural, ele, não... Hoje, graças a Deus, com a loja, Fernanda, tá tudo certo. Então, o coração dele também calmou. Mas, provavelmente, os nossos corações calmou depois de passar por tanto sofrimento. Né? Porque o crescimento ele tem que acrescentar. Tem que acrescentar. Né? Imagina que a gente não dá certo, um casal, não dá certo profissionalmente, sendo que trata da família dali. Era muita falta de sabedoria naquele momento, né? Realmente. E, com certeza, tem várias mulheres hoje que estão vendo a nossa conversa e elas vão se identificar. Então, qual conselho você dá para essas pessoas que estão hoje pensando em começar um negócio? Às vezes, a maioria dos negócios começa, com família mesmo, são negócios familiares, e tem todos esses percalços, tem todos esses contratempos, vamos dizer assim. Que conselho você deixa para essas pessoas, Fernanda? Eu deixo o seguinte, Douglas, nós não somos os donos da verdade, né? E realmente eu escuto relato, eu trabalho com meu esposo, sabe como é que meu esposo, nós mulheres, gente, nós queremos os maridos um super-homem. Mas quem cria essa expectativa somos nós mesmos. Eles não são, eles são reais. A gente quer que ele seja igual ao fulano, porque nós olhamos o fulano por fora. Imagina que os outros de fora também irão olhar os nossos maridos e imaginar que ele é esse, né? Então, assim, a gente precisa entender o que está no nosso interior. Então, eu falo para vocês, gente, vamos ter sabedoria, paciência, principalmente amor, sabe? Eu falo assim que também o essencial para trabalhar em família é amor, é cuidado. A gente precisa tratar os nossos com mais delicadeza, Douglas. Que a gente, como é da família, nós trata muito no peito. A gente trata, né? Hoje, assim, tem algumas mulheres aqui que eu admiro, que elas têm sabedoria. Tem umas que, assim como eu, está aprendendo, que eu admiro também, porque também não nasceu pronta, né, Douglas? Ninguém nasceu pronto. Você disse, né? Na loja, relatou, conversando com meu esposo num trem e tal, mas meu marido é bom demais, ele não faz isso. Eu falo, não, calma, eu também pensava que era. Só que não é assim, né? Mas a gente hoje tem 7 anos de empresa, então já comecei a aprender. E as pessoas que eu admiro já têm 30 anos. Que caras já passaram para chegar no que eu penso que a gente vai chegar um dia, né? No nível de maturidade, né? Realmente, Fernanda, é bem interessante a sua história. Já são 7 anos de Aquatudo Piscinas. Eu já vi você receber vários títulos como a empresária do ano em Itapaci. O que você acha disso, Fernanda? As pessoas olharem para você e se sentirem representadas por uma pessoa que começou só com a cara e a coragem, num bom português, vamos dizer assim, né? E hoje você é um sucesso aqui em Itapaci, atende a região também, e vem recebendo o respaldo da sociedade, porque quem dá esses títulos de melhor do ano é o povo. São as pessoas que te admiram, que têm um carinho por você, que conhecem um pouco da sua história. O que você acha disso? É o povo mesmo, Douglas, e eu fico muito feliz. Eu falo assim que esse reconhecimento social, né? É muito bom quando tem aquela votação. Tanto é que o primeiro Melhores do Ano que eu ganhei, eu falo que foi o Senhor quis me coroar. Porque eu tava quase com uma depressão interior, sabe? Eu tinha saído de um emprego meu, na qual eu achava que era dona, assim, sabe? Quando você tem aquele espírito, né? E isso fez com que eu fui sofrendo quando eu abri a Aquatudo Piscinas. E um dia eu li que falava que o Senhor ia me coroar diante da sociedade, tal. E eu entendi que esse Melhores do Ano seria essa coroação que o Senhor falou. E foi muito gratificante para o meu ego, sabe? Foi muito bom, eu dei uma repaginada interior. E isso foi muito importante. E hoje, Douglas, aí depois teve o segundo ano que a gente ganhou também. E quando foi no segundo ano, eu achei uma rivalidade muito grande. E eu falei, gente, eu acho que se for de Deus, não é isso que Ele quer para nós. Existe uma rivalidade humana tão grande. Porque, assim, a sociedade torceu, mas algumas pessoas têm inveja, Douglas. E não quer que a gente cresça, entenda isso. Sempre vai haver aquela pessoa que fala assim, não, mas também... Nem tanto assim também. Não. E essas pessoas queriam estar lá no seu lugar. Exatamente. Então, assim, aí eu falei que esse trem não é para mim mais. Hoje eu falo assim que eu defendo essa votação de vocês e falo que é um reconhecimento. Claro que tem pessoas também que eu falo que Deus me livre.
As compras, os votos, Douglas. Compra, voto. Nossa Senhora da Penha. Mas, enfim, quando é natural, eu falo que isso é importantíssimo. E é importantíssimo participar. Tem uma pessoa que eu falei, se você não vai participar depois do projeto até o fim, não coloque seu nome. Para não fazer com que não vai. Porque as pessoas votam, elas param o tempo para te valorizar. Eu chamo isso de valorização, Valorização profissional. Valorização profissional, que eu acho importante. Se você não vai, fica ruim, né? Então, assim, eu falo assim que isso é importante, esse reconhecimento, essa valorização profissional para nós, Itapacinas, é muito bom. Principalmente quando é de uma forma orgânica, natural. Você vê que a pessoa está reconhecendo você mesmo. E se não está te reconhecendo, faz bom a pessoa te reconhecer, né? Talvez no próximo ano você trabalhe e fale assim, não, eu quero merecer. Incentiva a melhorar, Incentiva a melhorar, né? Realmente. Muito interessante saber desse seu ponto de vista, porque não é fácil, né, Fernanda? Você tem uma história, você construir uma história e depois você chegar lá na frente e ser reconhecido por isso. Não e muita gente olha para você e fala, mas como assim, né? Eu que devia estar lá e tal. Sim, a menina tem 1 ano. Quando eu ganhei meus primeiros melhores do ano, melhores ou... Os dois, né? A pessoa questionava, mas tem nem 2 anos de empresa. Mas para você ver o tamanho da diferença que você fez. Povo, eles não entendem o nome. Destaque do ano, Douglas? Melhores do ano. Melhores do ano, né? É os melhores do ano. Não os melhores da vida, dos 40 anos, dos 30 anos. Gente, é preciso também ter essa maturidade, Douglas. Isso, realmente. Né? Fernanda, você tem lojas em outras cidades? Tem. Hoje a gente tem uma loja em Séries, Douglas. Séries é uma cidade muito boa. É um comércio muito, muito sólido, sabe? Lá em Séries a gente consegue atender toda a região. Ele é um polo. Eu costumo dizer o seguinte... Eu precisava de humanizar o atendimento lá em Séries. Eu teria que mudar para lá. Para ser um atendimento humanizado. Porque o povo de Séries, Douglas, eles não têm essa conversa que nós temos aqui, não. Oi. Quero isso e tchau. E pronto. E pronto. Só que eu vejo também que todo mundo precisa de atendimento e de humanizar atendimento, né? Isso. Eu falo que provavelmente, daqui a alguns anos, eu tenho que mudar para lá para me fortalecer a loja lá. Porque lá a gente tem... As pessoas da região procuram lá. Eu falo que a gente não foi porque meu esposo tem dificuldade de sair daqui, né? A gente não foi ainda por causa disso. Mas eu preciso fortalecer minha loja e eu preciso estar lá. É um trabalho que você tem que fazer. Eu que tenho que fazer. De frente, né? De frente. Pegar e fazer. Pegar e fazer. A minha equipe lá é muito boa, graças a Deus. Só que a minha equipe tá lá, ela tem o jeito dela, da equipe, né? E quando eu estou lá, eu tenho meu jeito. E eu falo que para fortalecer, eu teria que estar lá. Muito bem, gente. Nós estamos aqui falando da Aqua Tudo Piscinas, que é a empresa da Fernanda, especializada em fabricação de piscinas, manutenção. Conta pra gente um pouco do trabalho que você faz lá, Fernanda. Olha, hoje a gente faz um trabalho de tudo para piscina. A gente constrói, nós damos manutenção, a gente faz o tratamento da água suja da piscina, que o povo fala construção de piscina, só constrói. Não, a gente faz tudo dentro da piscina. E a gente vende também tudo que uma pessoa precisa para água, né? Isso a gente atende em toda a região. Nós atendemos em Minas, esses dias agora. Que o Instagram, essa rede social, tem nos ajudado muito. Eu fiz um patrocinado no Instagram e fomos executar um aquecimento lá em Minas. E deu certo. O cara pagou todas as despesas da viagem. Porque também lá naquela região ele já tava tendo problema com os que já tinham mexido, né? Então, assim, quando eu falo que... Por que Séries, Douglas? Por causa disso. Porque abrange toda a região. Toda a região, porque né? ele é um polo de medicina, né? De médicos, então vai muita gente lá. Muita gente, muito movimentado. Parabéns pelo seu crescimento profissional e por estar atendendo tão longe já, né, Fernanda? Fernanda, qual que é o principal diferencial da Aqua Tudo Piscinas? Hoje, Douglas, eu costumo falar o seguinte para minha equipe. Para as mãos de obra. Porque vender, Douglas, eu falo para as meninas, é muito fácil. Você chega sabendo o que você quer. Nosso cliente hoje, gente, ele tá informado. Hoje não tem essa história de fazer cliente bobo, aquela conversa de vendedor ruim que fala, empurrei isso no cliente. Não existe mais. Nosso cliente tem sabedoria. Por isso que eu falo que os nossos vendedores eles têm que ser melhor ainda. Porque o cliente hoje, ele sabe o que ele quer. Então, onde eu cobro mais perfeição é nas mãos de obra. Eu falo para os meninos, gente, pelo amor de Deus, se vai montar uma bomba, monta essa bomba com padrão de qualidade.
É uma cobrança muito grande nas minhas mãos de obra, nas montagens de vinil, para ter qualidade. Eu exijo muito deles. Para tratar a piscina, dá errado, Douglas. Dá errado. Só que você pode ter certeza, a minha equipe sabe o tanto que eu sou exigente, sabe? Como não tem como dar tudo certo e não depende só de nós, dá errado. Mas o padrão de qualidade que é exigido pelos meninos, que eu exijo da minha equipe, é muito grande. Para quê? Para ficar bem falado. Porque piscina, Douglas, não vende, a piscina em si, ela não vende com rede social. Ela vende porque eu construí uma piscina para você e você contou pro fulano que eu executei ela com honestidade. Só marketing, esses trem, você até consegue trazer cliente, mas a garantia que tem, não, eu construí com ela, ela foi boa comigo, aí dá tudo certo. Agora, se eu faço um serviço ruim na sua casa, Douglas, e você fala para um, fala para outro, menino, nossa, misericórdia. É difícil, né? Por isso que eu brigo muito com os meninos. Fala, gente, pelo amor de Deus, não deixa acontecer isso, não. Eu ainda falo com os clientes do jeito, quando alguém fala mal de nós, pelo amor de Deus, vocês me contam logo, que eu já ponho os meninos para ir lá resolver, para evitar as conversas. Evitar dizem que um cliente satisfeito conta para 10 pessoas. É errado, Douglas, dá, gente. Infelizmente, dá errado. Acontece, né, mas Fernanda? precisa também ter dignidade para resolver. Realmente. Né? Nós sabemos que aqui em Itapaci você também estava atuando no ramo de utilidades. E você tinha uma loja. E agora eu quero saber de você, né? Por que foi que você fechou a loja shopping das utilidades? Então, Douglas, eu entrei nesse negócio, como eu converso muito, muita gente senta na minha frente, e eu fui convidada para ser sócio dessa loja, entrei como sócia e não identifiquei. De jeito nenhum. Viu que não era a sua praia. Não era a minha praia. Gente, para começar, Douglas, vocês podem até achar imaturo, gente, mas eu não dou conta de lidar com concorrência. Concorrência. Sim. Douglas, eu não tenho sabedoria. E essa loja, ela tinha muita concorrência. E ó, pra você ver que o cliente dessas lojas, ele não pesquisa preço. É tranquilo que o povo acha que é preço. Não, eu não dou conta, Douglas. E eu costumo dizer o seguinte, a gente vendia essa xícara preta, mas a senhora, dona de casa, assim, não, queria ela branca, vou procurar a branca. Mas se tivesse a branca, ela queria a preta. E eu falei, gente, esse negócio não é pra mim. E não fui aguentando. Falei assim, não é pra mim esse negócio. E sabe, Douglas, que quando você faz um negócio que vende ela, que eu senti aliviada. Nossa, agora tirei um peso das minhas costas. Gente, é um trem assim que, às vezes, a pessoa vende um negócio, que o coração doendo, eu falo, não, Jesus, foi bom, se for ruim o negócio, eu falo, tô aliviada. Eu não quero saber mais, não. E foi bom pra mim aprender, Douglas. Parar de caçar investir em coisas que você não entende. Que eu também não entendia desse negócio. Então Entendeu? fica a dica, né? Fica a dica, pessoal. Se você tem um nicho, você segue nele, faz bom nele, Douglas. Faz bom no que você sabe fazer. Faz bom no que você sabe fazer. Não inventa. Porque quando você olha para um contexto de uma loja, no caso era de utilidade, você olha uma loja muito bonita, Douglas. Muito bonita. Ampla, né? Ampla, bonita, uma loja bem montada. Mas quando você não sabe fazer, é você sair para longe, para comprar, é ficar conectada no futuro o tempo todo. Gente, todo dia tá lançando coisa. Esse negócio não é pra mim. Eu costumo dizer o seguinte, eu fracassei na utilidade, Douglas, e nem dói. Nem doeu, tô tranquila. Graças a Deus foi um aprendizado pra mim aprender que não devo mexer. Tá certo, então. Tá aí, você tá conhecendo a história da Fernanda com muita franqueza, com muita sinceridade. Fernanda, você se considera uma pessoa do estupim curto, num bom português, assim, a paciência bem pequenininha? Olha, Douglas, depende da situação. Tem situação que eu teria que ter estupim curto, eu já não tenho. Eu dou conta de equilibrar. Eu tenho equilíbrio, eu sei aonde que eu vou, Douglas. Gente, a gente também não é bobo, né? Nós não vai ficar com estupim curto em todas as situações, né? Mas eu sou mais para resolver, Douglas. Se for preciso. Não, como é que foi? Dá para consertar? Então, o erro foi meu? Então, vamos consertar isso aqui. Mas, assim, eu sou de pouca paciência, assim, no geral, mas eu tenho sabedoria. Nesse sentido, sabe? De resolver. Não, então vamos ver o que está acontecendo. Se falar, eu dou conta de explicar, ou se não. Mas assim, sou mais um pouquinho resolvidinha. Tá certo. Geralmente quem mexe comigo sabe com quem tá mexendo. Já sabe com quem tá lidando. Sim, né? porque tem gente que é muito fingido, né, Douglas? Você não dá conta de saber com quem você tá mexendo, não. Quem mexe comigo, até nas minhas redes sociais, eu falo que a máscara, nossa, ela não dura 8 meses, Douglas.
Se a gente tá carregando uma máscara, ela cai até 8 meses. Com 8 meses já consegue ver. Consegue ver, né? Quem que são realmente as pessoas. Então, assim, e como eu tenho sempre um posicionamento nas redes sociais, então as pessoas geralmente aí sabem com quem tá mexendo. Tá certo, então. Com esse processo de fechar a loja e ampliar mais, focar mais na Aqua Tudo Piscinas, se é que pode se dizer assim, você acabou mudando a loja de endereço, né, Fernanda? Mudei. Nós voltamos para a Avenida, porque a Avenida é um lugar bom, estratégico, para atender clientes de fora. Loja de piscina, Douglas, não precisa de ser centralizada, porque são clientes específicos. Uhum. Quem tem piscina é um ramo diferente, né? Então, mas para atender Crixás, Guarinos, para baixo aí todinho, é muito importante a Avenida. Eles estão vindo, estão passando. Aí eu voltei para a Avenida, a gente está ao lado do Correio, e é um ponto bem estratégico. E eu falo o seguinte, que eu quero sair de lá pro meu ponto, Douglas. Oh, que bacana. Porque eu tenho uns outros objetivos dentro da piscina, né? Que eu preciso de sair de lá por causa de um ponto grande. Fazer uma sede própria. E cuidar dos nossos objetivos, aí eu preciso sair de lá. Mas de lá, se Deus quiser, eu só vou sair quando a gente for pro nosso ponto. Muito bem. E eu quero estar lá, divulgando tudo. Amém, Senhor. Parabéns pela história de sucesso, pelo sucesso no empreendimento, na família, né, Fernanda? Que não são objetivos fáceis de encontrar. Tem pessoas que lutam a vida toda e não conseguem, né? Sim. E algumas pessoas são iluminadas e abençoadas e acabam tendo êxito até rápido demais aos olhos de quem não participa do processo, né? Uhum. Tem gente que fala, gente, mas o Fernando foi rápido demais, né? Mas não participou de perto, não conhece Sim. o processo, não conhece a história, né? Mas você e o seu esposo e a sua equipe estão de parabéns, Fernanda. Obrigada, Douglas. Obrigada a Itapaci, né, por isso. Eu devo muito a Itapaci, Douglas, por mais que eu tenha lojas sérias. Eu falo assim que eu sou muito honrada aqui. As pessoas daqui me honraram. E os que não... Tem pessoas, Douglas, que não gostam de nós. É normal. É natural. Sim, a gente não consegue agradar todos, né? Mas eu vou falar um negócio pra vocês. São poucas as pessoas que eu não consigo agradar, né? E essas pessoas, até quem não tem piscina, eu sou valorizada, Douglas. Porque quando as pessoas me veem falando, acham que eu tô falando com um público que é só de piscina, né, Douglas? Específico, né? Não é, né? Só que não é, gente. Essa valorização, o tanto de indicação que eu tenho de pessoas que nem têm piscina, mandou uma mensagem assim, Fernando, tô te indicando aqui, tal. Então, assim, o fulano. Então, assim, eu falo que eu sou valorizada aqui. Eu sinto bem, eu sou segura dessa cidade. Quando eu escuto o povo falar, essa cidade de merda, gente, eu defendo, Douglas. Sabe? Eu defendo. Eu costumo dizer o seguinte, eu defendo as empresas que estão aqui, eu defendo a prefeitura que está dando certo, porque, gente, não é de merda. É uma grande cidade, graças a Deus, minha família, nós somos valorizados. Essa história de valorização, minha filha chega na escola, o povo fala assim, Fernandinha. Esses dias eu vi a sobrinha, ela fala assim, mamãe, já tô me identificando com Fernandinha, porque o povo só fica me chamando de Fernandinha. E, de uma certa forma, é quando você vê o reconhecimento de valorização. Você entendeu? Por causa de mim, da minha valorização, a Larissa tá tendo esse retorno. Onde ela passa, o povo fala, filha da Fernanda. Isso é bom, Douglas. Conhecimento. Valorização. Né? Não, se fez esses dias, alguém me contou que ela fez um negócio errado lá. Não vou contar, porque é a filha da Fernanda. Isso é bom, Douglas. A gente sente forte. Seguro, né? Seguro de onde a gente está. Muito bem. Nós já falamos sobre o seu empreendimento, que é um sucesso. Agora eu quero falar com você sobre temas um pouco mais... Temas de vamos dizer assim, né, de aceitação pessoal ou temas polêmicos. Fernanda, vamos falar sobre aborto. Você é contra ou a favor? Douglas, eu sou contra o assassinato de crianças. Porque nesse mundo que nós estamos hoje, ficou muito bonito falar aborto, tá? A menina, que primeiramente ela deveria viver a castidade, porque eu falo que depois da vergonha, depois do pecado vem a vergonha, quando ela é ridicularizada diante da sociedade, porque atrás existia um pecado. Pior, ela vai lá engravida e quer abortar. Eu falo que isso é assassinato. A pessoa, ela tá matando mesmo e deveria ser até presa por isso. Mas existe, assim, é um tema muito polêmico que vai aparecer um monte de gente, que não sei o quê. Gente, é um assassinato, independente de quem seja.
errou. E eu falo que merecia uma cadeia. Assim como um dá um tiro no outro e vai pra cadeia. Você entendeu? Porque pra mim é pior ainda. A criança não tem como se defender. Então, e o aborto, a gravidez, ela vem de um monte de consequência que a pessoa tá fazendo, entendeu? E detalhe, o próprio governo, Douglas, já que vamos esquecer religiosidade, o próprio governo, ele oferece condição para a menina não engravidar. Oferece os métodos contraceptivos e a todos pessoa não os usa. métodos ela não usa, mas ela consegue lá assassinar a criança, né? Então, assim, quando eu falo disso, eu não estou falando só da menina, não, Douglas. O cara também, ele é responsável. Os dois, Os né? dois. Sabe, a gente tem... Porque quando a gente fala, a gente tem uma imagem somente de uma menina que foi lá e fez um aborto. Não, os dois carregam a culpa, né? Realmente, concordo com até as vírgulas que você disse, Fernanda. Concordo plenamente com você. E é triste a gente viver uma situação como a que nós estamos vivendo, onde o governo e pessoas formadoras de opinião vão para a rede social, vão para a mídia defender tudo isso, né, Fernanda? Eu fico escandalosamente com isso. Quando eu vejo gente do nosso, Douglas, gente está do nosso lado, talvez líderes espirituais, gente, líderes de igreja, ou líderes de família, porque, na verdade, quando eu tenho a minha família, quando eu sou filho de alguém, eu preciso ter cuidado com isso. Ninguém nasceu do nada, Douglas. Precisou de um homem e de uma mulher para a gente nascer. Então, assim, eu vejo que por causa de bandeira, o povo fica... Por causa de governo. Tá, se eu sou... Imagina que eu sou petista, né? Você, Bolsonaro. Mas para mim não falar que eu sou Bolsonaro, eu sou a favor do aborto. Sabe? Isso é ridículo, gente. É uma sociedade assim que eu morro. Meu coração dói, Douglas, nessa questão. É de gente do nosso dia a dia. Eu tenho um amigo meu que ele é homossexual e ele fala que ele defende a vida. Ele nasceu dali, sabe? E aí eu vejo muita gente recriminando ele. Ai, bolsominho, agora dando um de... Gente, o que tem a ver governo, Douglas? Nós estamos falando de vidas. Vida, caráter, sabe? né? De caráter. Não é governo que define o nosso caráter. Aí é por isso que quando eu fico contrariada com esse governo que nós estamos vivendo agora, principalmente por questões espirituais, Douglas. Ele enfrenta as questões espirituais. Sabe? Ele não tem medo de bater da cara das pessoas, dos líderes, dos pastores, dos padres, das igrejas. Ele enfrenta. E um governo que não respeita as igrejas, Douglas, nós não podemos esperar nada. Quando ele quer que aprove o aborto, é simplesmente para afrontar. Porque, na verdade, não está abortando o filho dele. Os filhos deles, né? Ou ele, né? Os filhos deles nunca foram abortados. Né? Realmente. Então, assim, mas abortar um filho da fulana, que é filha da fulana lá... Não, é questão de saúde pública. Claro, né? Os filhos dele, né? Realmente. Então, é ruim. É ruim. Inclusive, teve um fato que eu não estou muito por dentro do que aconteceu, mas vi nas redes sociais sobre uma página da igreja que foi suspensa, né? Por ter esse ponto de vista de ser contra o aborto, né? Então, hoje a gente não está podendo nem ter opinião própria mais, né, Fernanda? Não tem. Eu tenho medo disso, viu, Douglas? De nós não podermos ter opinião própria mais. A igreja publicou um vídeo na qual o vídeo estava dizendo que a CNBB ela é a favor da vida, né? Porque por muito tempo a gente ficou pensando que a CNBB estava meio retraída, né? E a gente cobrou isso. Ficou muito quieta, né? Ficou muito quieta, muito omissa. E por essas omissões e por omissões de outras pessoas, Douglas, talvez está esse governo, né? E aí, a página publicou um vídeo que foi com mais ou menos uns 10 minutos. Foi censurado. Censurado. Isso é censura. Censura. E eu conheci o bispo, ele está na CNBB, eu fiquei muito animada que a gente fez um congresso das famílias em Goianésia. É um grande líder, sabe? Esse vídeo que a gente postou lá. Então, assim, é muito sério quando nós não podemos ter opinião, gente. Tem que tomar cuidado com a censura. Tem que tomar cuidado. Hoje, a gente não pode ser de verdade. Quando eu falei pra vocês que a gente tem que ter limite, né? Porque se eu for de verdade, Douglas, se você expor a ideia mesmo, que realmente... Por isso que nós estamos vivendo num mundo fingido. Tudo de fantasia. Tudo de fantasia, tudo irreal. Porque tudo pode. Porque se for de verdade, eu vou encontrar um monte... Eu juro pra você que quando eu converso isso aqui com você, eu tenho medo
de ofender, Douglas, até pessoas que eu conheço. Uhum. De achar que eu tô implicando eles pessoal. É um grande problema que nós enfrentamos. A gente não sei de verdade. Porque a liberdade de expressão, ela está garantida na Constituição. Só que nós não podemos exercer. Só que nós não podemos ter liberdade de expressão. Eu ainda vejo, Douglas, que esse futuro governo vai ser pior, viu? Eu acredito. Eu falo que nós não vamos poder... Eu nem sei se nós vamos ter política para presidente mais. Do jeito que está indo. Então... Fica aí aquela dúvida, né? Sobre Travou a língua. Sobre descriminalização de drogas. O que você acha, Fernanda? Eu acho que só quem tem um filho drogado dentro de casa poderia falar sobre isso, sabe? Apesar de que drogas hoje, Douglas, está num ambiente muito comum. Muito comum. Quando eu fico vendo filhos de pessoas próximas a nós. Porque, na verdade, nós pais não ficamos sabendo, Douglas, onde nossos filhos estão, o que eles estão fazendo. Então, assim, a droga, ela tá talvez no churrasquinho de amigos no sábado, 4 horas da tarde. Por isso que nós, pais, devemos ficar atentos. Mas quem tem que falar se deve liberar ou não droga é a mãe que tem um filho drogado, Douglas. Que eu fico vendo no jornal, aquela Cracolândia lá. Aqui em Itapaci, tantos de jovens usuários de droga acabando com a vida. Meninas, né? Que é muito triste. Eu não sou a favor de jeito nenhum da liberação das drogas. E, por mim, era proibida até a lícita, viu? Que tem drogas lícitas, né? Porque, assim, pra mim, eu não sou a favor de nenhuma, Douglas. Hoje, graças a Deus, na minha casa, não entra nenhum tipo de droga. Entra porque algumas... Antes, eu não deixava... Se fosse fazer um churrasco lá em casa, Douglas, eu não deixava entrar nem drogas lícitas. Não entrava. Hoje, com essa história, né? Que nós já estamos vivendo, acostumando com o errado, na minha casa ainda entra. Mas em casa, nós não consomos nenhum tipo de drogas lícitas, né? Graças a Deus, porque só quem tem um pai alcoólatra, um filho alcoólatra, vai entender o que é a bebida na vida de uma pessoa. Então, e drogas é do mesmo jeito. Eu não sou de acordo, não. Tá certo, então. Eu sei que você desenvolve um trabalho dentro da igreja. Fala pra gente um pouco sobre esse trabalho que você tem lá. Hoje eu estou na coordenação do dízimo da nossa paróquia, que é de grande responsabilidade. Quando fala de dízimo, Douglas, o povo pensa que está se tratando de dinheiro. A sociedade no geral, né? Que devolve, que dá o dinheiro para a igreja. Gente, dízimo, nem vou explicar aqui, porque é muito além disso. É doação, é um compromisso com a Bíblia, com o que o Senhor escreveu, né? Hoje eu desenvolvo esse trabalho nessa pastoral. A gente tinha conversado antes e também, assim, participo juntamente da pastoral familiar, porque hoje o meu ideal é família, Douglas. A gente tem que aprender uma coisa, os fracassos da nossa vida, nós temos que levantar, Douglas, e melhorar ele. Se o que foi motivo de queda para mim, eu preciso levantar e tratar dele, né? E hoje, assim, eu falo assim que o meu objetivo é salvar famílias. Conta comigo, eu posto nas minhas redes sociais. Se você quer abortar e não sabe o que fazer, porque às vezes a menina tá confusa, Douglas, sabe? Ela tá preocupada, eu falo, chama aqui, eu consigo te ajudar, entendeu? Para começar, gente, quando a gente fala de aberta à vida, adoção. Quantas pessoas na fila de adoção, Douglas? Para que abortar? Por que eles não arrumam uma lei que ajuda as pessoas a adotar com mais facilidade? Sem tanta burocracia, Sem tanta burocracia. Eu já tentei adotar, Douglas. Gente, é muito sério, não consegue. E aí eu falo para você, mas vocês preferem criar leis para matar, né? Então, assim, hoje eu desenvolvo esse papel, estou participando dessa pastoral do dízimo na igreja, que tem me feito crescer muito como gente, sabe? Às vezes a pessoa pensa que só trata de dinheiro, só que não. A gente cresce como ser humano, como aprendizado, como lidar com pessoas. Talvez se fosse na minha equipe, eu demitiria se não tivesse de acordo. E a gente coordena várias pessoas, né? E lá é onde que eu tenho que usar a humildade para conviver. Quando eu falo que a igreja ela nos faz aprender, é por isso. Não dá para me ser louca dentro da igreja, né? Lá eu preciso de quê? De humildade para conviver com as pessoas, com meus irmãos. E eu vou aprendendo da igreja, eu levo para dentro da minha empresa, baixar a bola, tratar os meus clientes, funcionários como irmãos. E a gente vai aprendendo, né? Muito bem. Muito bem, Fernanda. Eu quero agradecer você por ter disponibilizado esse tempo, que eu sei que você deve ter muitas coisas para fazer. E você veio aqui a brilhantar ainda mais o nosso podcast, contando a sua história de vida, suas experiências. Eu aprendi muito com você, espero que as pessoas também aprendam e espero trazer você mais vezes futuramente aqui com a gente. Douglas, obrigada pelo convite mais uma vez, tá?
Que o Senhor continue te abençoando. Eu agradeço a cada um que está aqui também nos prestigiando, né, Douglas? Porque eu falo assim, parar 1 hora para assistir nós aqui é muita valorização também, não é, Douglas? Com certeza, muita valorização. E eu falo para você que está aqui conosco, muito obrigada, tá? Pela valorização. E tudo que nós falou aqui, gente, quando fala dessa prosa e café, é um aprendizado. Douglas, a gente precisa aprender com a história dos outros. Realmente. Talvez a história que eu falei aqui, ela não é boa. Talvez para você, mas é um aprendizado. Eu sei como não ir desse jeito. É melhor não fazer como a Fernanda fez, né? Ou, sei lá, vai servir de inspiração. E é isso, eu agradeço cada um de vocês. Agradeço a Aline, todo mundo que tá aqui. Obrigada, viu, gente? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima semana, aqui, às 18h30. Toda terça-feira tem Prosa e Café. Um forte abraço. Valeu. Curte, compartilha, se inscreva e comente.